Então, abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo 8, versículo clássico para nós falarmos sobre missões, esse assunto tão importante, tão evidente na palavra de Deus. Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quero falar então brevemente sobre missões. Por que estamos ali em Formiga realizando missões? Porque estivemos no sul de Minas, numa comunidade chamada Boticão, também realizando missões. Por que essa igreja investe mensalmente em missionários? Por que existem missionários? Por que as igrejas fazem missões? Qual é a base da obra missionária? O que Deus fala sobre isso, sobre missões em sua palavra? Amados, o propósito da igreja de Cristo nesse mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até que Ele venha. Amém? Esse é o propósito principal da igreja, anunciar, proclamar a salvação em Jesus Cristo. O primeiro fator para você saber se uma igreja ela é verdadeira, ela está de acordo com a palavra de Deus, é ao pisar naquela igreja, aquela igreja se interessa em sua alma, onde a sua alma passará a eternidade. Se você entra em uma igreja e aquela igreja está preocupada com a sua vida financeira, não é uma igreja verdadeira, porque tudo passa. Ainda que seja importante, não é o mais importante, a sua vida, a sua saúde. Se você pisar em uma igreja, ao entrar naquela igreja, e aquela igreja está prometendo para você dinheiro, está prometendo para você uma cura física, ela não é uma igreja verdadeira. Por quê? Não vou entrar nem no mérito dessas curas, não vou nem entrar nesse assunto mais. Ainda que a pessoa seja curada, se ela não morrer dessa doença, ela vai morrer de outra coisa depois. E a eternidade, amados, o que é a eternidade? Então, uma igreja autêntica e verdadeira, ela preocupa com a sua alma, com a salvação. Então, isso é o primeiro ponto em que nós devemos escolher uma igreja. Aquela igreja se preocupa com a sua salvação. Por quê? Esse é o propósito da igreja. É o primeiro propósito da igreja. Anunciar a salvação em Jesus Cristo até que Ele venha. Claramente a palavra de Deus mostra que a missão da igreja envolve um propósito no mundo inteiro, global. Ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura, o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Então é isso que nós vamos ver hoje. A igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar neste mundo. Proclamar a mensagem de salvação até que Cristo venha. Essa é a sublime missão da igreja. Nos tempos em que vivemos, a igreja de Cristo, diretamente ou indiretamente, é pressionada a renunciar à sua missão primária. Outras coisas, outras atividades, outras coisas que envolvem entretenimento. Mas, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos mudar. Fulano veio aqui em nossa igreja, achou nossa igreja fria. Outro fulano veio e achou que a gente nem tem o Espírito Santo. Porque acontece... Não, irmãos. Nós estamos aqui para ser a igreja de Cristo do jeito de Cristo. Amém? Nós não cantamos hinos para agradar o público. Os hinos eram para louvor a Deus, não para nosso louvor. Os hinos não são para você se sentir bem. Os hinos é para louvor a Deus. Eu não gosto desses hinos. Não é para você gostar, é para você louvar a Deus. Não é para você se sentir bem, se sentir confortável. Eu gosto, do louvor da igreja. O louvor não foi para você. Não tem nada de errado você gostar, Mas não foi feito. O louvor que apresentamos aqui no início deste culto não foi para agradar aos nossos corações.
Foi para adorar o único Deus santo, vivo e verdadeiro, o único que é digno de receber honra, glória e poder. Amém ou não? Amém. Então, amados, a vontade de Deus é que mantenhamos firmes a missão de proclamar Cristo. Cristo. Nós saímos de viagem na terça-feira. Sexta-feira, eu fui convidado a pregar em um funeral de um bebê de 44 dias. 44 dias. O bebê se chamava Davi. E eu preguei sobre Davi, o rei Davi, quando ele também perdeu o seu bebê. Depois de jejuar e orar, a criança veio a óbito. E Davi disse, eu irei a ele, mas ela não tornará a mim. Que consolo é essa palavra de Davi? Porque Jesus disse também, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Agora, é importante, eu ali anunciei, que você tenha certeza da salvação, porque o pequeno Davi, ele já nasceu com vários problemas, e veio a óbito decorrente desses problemas, ele já está com Jesus. O pequeno Davi, ele agora já está consolado. O pequeno Davi cessaram as suas dores. Porque mesmo tão pequenininho, ele sentia dores. 44 dias de vida. Mas, nem todo mundo que morre vai para o céu. Nem todo mundo que sofre nessa vida quer dizer que agora descansou. Pelo contrário, a maioria das pessoas que estão sofrendo nessa vida, ao falecerem, estão sofrendo mais ainda, porque estão queimando no fogo do inferno. E eu disse exatamente isso naquele funeral. E uma senhora reclamou, o que esse homem está falando? Ele não veio aqui para dar uma palavra de consolo? Não era para ele estar aqui dando uma palavra de consolo? O único consolo que nós temos é Jesus Cristo. Se você recebê-lo como seu Salvador, você encontrará essa pequena criança um dia no céu. Caso contrário, ela estará no céu e você no inferno. Amados, nós temos que entender isso, que nós, como igreja, estamos aqui para anunciar a verdade da palavra de Deus. Nós não estamos aqui, como igreja, para falar o que as pessoas querem ouvir. Que todo mundo ao morrer vai para o céu, todo mundo ao morrer vai descansar. Não é o que a gente ouve no funeral? Oh, coitado, agora descansou. Mas como conhecedores da verdade, eu te pergunto, descansou mesmo? E no funeral, principalmente, como diz Eclesiastes, é melhor ir numa casa onde há um funeral do que uma casa onde há festas. Porque no funeral, as pessoas têm que pensar, você está na fila. Eu também estou. É a única fila que a gente quer que todo mundo passe na frente, né? A gente quer sempre, as outras filas a gente está sempre querendo um jeitinho de estar lá na frente. Essa não, a fila da morte queremos estar sempre para trás. Mas o fato é, estamos nessa fila. Não sabemos qual é a nossa senha. Então o que é importante? Termos em primeiro lugar a certeza da vida eterna e ao termos essa certeza, anunciarmos ao outro. Então, amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ter um propósito. Se não tivermos propósitos bem definidos em nossa vida, dificilmente chegaremos a algum lugar, não é verdade? Nós temos que ter propósitos. E nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos muito bem definidos. Deus sabe exatamente onde quer chegar e onde Ele quer também nos levar. Deus tem propósitos definidos para a sua igreja e Deus deseja que esta igreja realize os propósitos que Ele estabeleceu para ela. Então a igreja de Cristo precisa saber os seus propósitos, precisa saber para que existe e como agradar a Deus. E um desses propósitos é missões. E nós vemos aqui em Atos capítulo 1. Aqui começa o livro de Atos. Nós temos as últimas palavras de Jesus ressurreto, a base e o alicerce para todo o restante do livro de Atos. E sendo isso que definiria então o início
da igreja cristã o início de missões mundiais. O escritor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que desde o início da igreja, missões era algo primordial na vida dos salvos. E a lição que nós devemos aprender hoje é, assim como a igreja no seu início, nós devemos ter missões como prioridade em nossas vidas. Missões locais, nacionais e internacionais. Por quê? Porque missões é um projeto divino. Missões não nasceu no meu coração, não nasceu no coração do pastor Roberto. Missões nasceu no coração de Deus. É um projeto de Deus. Missões não foi um pastor assim dinâmico que um dia estava sentado e falou assim, sabe, eu estava pensando uma coisa, vamos pregar o evangelho e onde a gente não pode ir, vamos enviar outras pessoas? Isso não foi o homem que criou, foi o próprio Deus. Missões é obra do coração de Deus. A obra missionária nasceu no coração de Deus, porque começou com Deus e é enfatizada por Ele. Nós vemos o amor de Deus pelas nações na Bíblia toda, desde o início. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e ele disse, nele serão benditas todas as famílias da terra. Velho Testamento. A salvação era oferecida para todos. Salmos 67, versículo 2 diz, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Salmos 96, 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então nós vemos o amor de Deus, o interesse de Deus de salvar a todos, todas as nações. E Jesus Cristo, quase todas as últimas palavras de Jesus, antes de sua assunção, antes de Jesus subir ao céu, foram ordens para fazermos missões. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas capítulo 24. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós o quê? Testemunhas. Depois, no Evangelho de João, capítulo 20. Então, mencionei Mateus, Marcos, Lucas, acabamos de ler, João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E aí, depois de João, qual o livro que vem? Atos. Nós já lemos Atos capítulo 1, versículo 8. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Todas essas passagens são as últimas palavras de Jesus Cristo antes de sua assunção. Geralmente, as últimas palavras são mais importantes, não é? Por exemplo, digamos que o casal está em casa, a irmã precisa sair, o feijão está cozinhando lá, você precisa só dar uma saidinha, o marido está em casa, você quer deixar para ele algumas coisas para ele terminar.
Aí você sai, fala para ele, ó, faz isso e aquilo outro, e aí você dá alguns passos, ó, e não esquece o feijão. Tá lá no fogão, se você esquecer, vai queimar. Não é? As últimas palavras, a gente dá até aquela viradinha assim, ó, não esqueça isso. É isso que eu consigo enxergar nessas 5 passagens que nós lemos aqui. Jesus Cristo está prestes a subir, e ele vira e fala assim, ó, mas não se esqueça, façam missões, preguem o evangelho, resgatem almas do inferno. É isso que eu vejo em Jesus Cristo. A ênfase que ele dá nessas últimas palavras para a sua igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Anunciem o evangelho. E missões só pode ser realizado no poder de Deus, através do Espírito Santo. Todas essas ordens de pregarmos o evangelho ao mundo vêm acompanhadas da promessa de recebermos o Espírito Santo. E temos, portanto, autoridade e poder de Jesus nos acompanhando. Amados, uma igreja cheia do Espírito Santo, sabe o que uma igreja do Espírito Santo irá fazer? Não um oba-oba. Uma igreja cheia do Espírito Santo irá evangelizar e fazer missões. É uma incoerência uma igreja dizer-se cheia do poder do Espírito Santo, mas não ter visão missionária, não evangelizar, não pregar o evangelho. Da mesma forma, um crente cheio do Espírito Santo, ele irá amar a obra missionária. Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai orar, ele vai contribuir, ele vai se entregar a ela. É incoerência alguém dizer-se cheio do Espírito Santo e não amar, orar ou contribuir com a obra missionária. Então, no livro de Atos, a igreja fez a grande obra que fez por causa do Espírito Santo. Havia um avivamento espiritual e logo em seguida um grande avivamento missionário. Olha o que nós encontramos em Atos capítulo 16 e versículo 6. Atos capítulo 16 e versículo 6. Atos 16, 6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, aclamando, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Como que eles alvoroçaram o mundo? Como que eles colocaram esse mundo de cabeça para baixo? Anunciando a salvação em Jesus Cristo. Irmãos, eu pergunto para vocês, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo, amém ou não? Efésios capítulo 1, 13 nos garante isso. Que depois de termos ouvido o Evangelho da Salvação e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então todo salvo tem o Espírito Santo. Porque diz Romanos, se alguém não tem o Espírito, esse tal também não é dele. Então 2 coisas. Você está aqui hoje à noite. Você é salvo? Sim. Então você tem o Espírito Santo. Pastor, não, eu sou salvo, mas não tenho Espírito Santo. Então 2 coisas. Ou você não é salvo, ou você foi enganado doutrinariamente. Ou um, ou outro. Porque se alguém não tem o Espírito, esse tal também não é dele. Romanos 8, 9. Efésios 1, 13. Aquele que ouve o Evangelho da Salvação e crê, é selado com o Espírito Santo. Os apóstolos fizeram o que fizeram, transtornaram esse mundo pelo poder do Espírito Santo. Pergunto para você, o Espírito Santo que habitava neles é o mesmo que habita em nós? Sim ou não? Sim. Naquela época tinha menos pessoas salvas e agora tem mais pessoas salvas. Isso quer dizer que o poder do Espírito Santo diminuiu? Porque agora tem mais pessoas para ele habitar, então não é tão poderoso assim, tão fervoroso. Não, gente, de jeito nenhum. O Espírito Santo continua o mesmo, sendo Deus e poderoso. Amém ou não? Então o Espírito Santo que habitou neles, habita em nós. A mensagem que eles pregaram é a mensagem que nós temos ouvido e crido e anunciado também? Sim? Então o que mudou? Nada. A nossa falta de obediência. Só isso que mudou.
Se eles transtornaram o mundo, nós também podemos, porque o poder que eles tinham está a nosso dispor também, que é o Espírito Santo que habita em nós. A mensagem que eles anunciavam está aqui na nossa mão com mais facilidade ainda. Ninguém aqui foi abordado hoje à noite perguntando: para onde você vai? Você não pode ir para a igreja, você não pode servir a Deus. Ninguém. Eles sim, eles foram proibidos, eles foram ameaçados. Eles não foram só ameaçados, eles foram torturados, eles foram presos. E nós temos a liberdade de culto em nosso país, garantido por lei. Podemos anunciar, podemos pregar em praça pública, podemos bater na porta, de porta em porta, podemos anunciar dentro de casa, pai, mãe, filho, familiares, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho. Por que não estamos transtornando o mundo? Porque não estamos obedecendo. O poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita a fazer missões, está ao nosso dispor. Pergunto para você: como está a sua vida em relação à obra missionária? A resposta a essa pergunta define muito sobre sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. Se você é um crente que não anuncia o Evangelho, não se envolve na obra missionária, não contribui, não ora, isso diz muito sobre o seu relacionamento espiritual. Todos os salvos têm o Espírito Santo habitando em si. Amém ou não? Amém. Portanto, não temos desculpas para não realizarmos missões. Ah, pastor, eu sou tímido. Não é desculpa. Vai e anuncia aos seus. Foi o que Jesus disse. Anuncie o que aconteceu com você. Precisamos orar para que Deus vá à frente e prepare os campos para a recepção do Evangelho. Amados, uma evidência de uma igreja que está submissa e orientada pelo Espírito Santo é que ela está realizando missões. A segunda razão pela qual devemos ter missões como prioridade em nossas vidas é porque Deus nos confiou esse projeto. Ele fez o projeto e agora ele falou assim: é sua vez, é você. Missões começou com Deus. Ele enviou seu filho, inclusive. Agora, ele falou para nós assim: é com vocês. Ele nos escolheu para realizarmos missões. Ele disse: e sereis minhas testemunhas. Quem? Nós, a igreja, os salvos, você e eu. Quando nós confiamos alguém, uma tarefa a alguém, o que você espera? Quando você pede alguém para fazer algo, que aquela pessoa faça, não é? Se você pede alguém para fazer, você espera que aquela pessoa faça, e faça bem feito. Porque se a pessoa vai fazer mal feito, você... melhor nem fazer. Então nós precisamos entender bem isso. A obra missionária é uma tarefa sublime, muito séria. E é um privilégio para nós. Mas também uma imensa responsabilidade. Deus nos confiou essa tarefa. Não é só tarefa de pastores e missionários. Cabe à igreja do Senhor a responsabilidade de anunciar o caminho para que os pecadores possam encontrar a salvação. Não se trata apenas de um chamado. Eu não tenho chamado. Mas é um dever honroso que Deus conferiu à sua igreja. Aos salvos, você e eu. E para isso, amados, é necessário estabelecermos prioridades. Prioridades corretas. Ninguém tem tempo sobrando. Então o que nós precisamos fazer? Estabelecer prioridades corretas. Veja Atos capítulo 1 e versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aqui, em Atos 1,6, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, Jesus Cristo conviveu com os apóstolos. Os apóstolos viram a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Eles eram testemunhas oculares, inclusive, da ressurreição de Cristo. Mesmo depois de tudo isso, sabe o que os apóstolos estavam preocupados?
Qual que é a pergunta deles? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam preocupados com o reino físico, um reino neste mundo. O reino de Israel restaurado. Porque nesse reino eles poderiam reinar, ter glória, fama. Demonstram então que as suas prioridades eram materiais e não espirituais. E isso é triste. Jesus, percebendo isso, vendo essa atitude dos seus discípulos, ele diz, verso 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus Cristo, ele responde com dureza. E Jesus, às vezes, ele foi duro, não foi? Jesus, às vezes, foi duro, irmão. Lembra lá de João, capítulo 6? As pessoas ouviram o discurso de Jesus Cristo, e elas disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aí Jesus ficou todo sensibilizado, não, gente, me perdoa, eu vou amenizar, Foi isso que Jesus Cristo fez? Não. Sabe o que Jesus Cristo fez? Olhou para os 12 e falou assim, quer sair também? A porta está aberta. Não foi isso? Com outras palavras? Jesus falou isso, quereis retirar os vossos também? E Jesus foi duro, falou, quer sair? A porta está aberta. Já foi um tanto, se vocês quiserem ir, podem ir também. Aí Pedro se levanta e fala, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Aí Jesus dá mais uma. Ele falou, mas um de vocês é o diabo. Jesus às vezes foi duro. E ele foi duro com os apóstolos aqui mais uma vez. Ele corta o assunto, deixa bem claro. Que as prioridades da vida deles deveriam ser com o reino espiritual de Deus. Com a pregação do evangelho ao mundo. Não com o reino material. Pois este, no tempo dele, no tempo de Deus, ele iria estabelecer. Os discípulos não tinham que se preocupar com isso. O que eles tinham que fazer? Confiar em Deus e obedecer. Entregar tudo nas mãos dele e esperar o tempo de Deus. Almejar a volta de Cristo, anunciando o evangelho. Então eu pergunto para você nessa noite, quais têm sido as prioridades de suas vidas? Espirituais ou materiais? Quanto do seu tempo você tem dedicado a Deus? Qual é o crivo que você usa? Quais são as peneiras que você usa, inclusive para o seu trabalho? Lá no centro da nossa cidade tem uma loja que é de um adventista. Ele vende sapatos. Sem dúvida alguma, ele paga no mínimo de aluguel R$5.000. Eu já trabalhei no comércio, no centro de Formiga. Já fui vereador das Casas Bahia. E eu sei como funciona. De 9 horas no sábado até o meio-dia, às vezes você vende tudo em 3 horas o que você não vendeu na semana inteira. O centro de Formiga, eu evito ir ao centro de Formiga no sábado. Creio que Maceió talvez não seja diferente. Aquele tanto de pessoas, né? A maioria trabalha de segunda a sexta-feira. Sei que lá a cidade é menor, é um pouco diferente. Maceió, muitas indústrias, empresas, 3 turnos e tal, então não tem isso. Mas, o que eu quero mencionar com isso é que a loja desse senhor está fechada todo dia ao sábado. No pico. Ele tem convicção daquilo que ele crê, ainda que seja errado. Mas ele tem convicção. E já tem anos a loja dele. Todo sábado está fechado. E do domingo abre. Mas eu já passei lá no domingo, não tem ninguém no domingo. Quem vai sair no domingo para comprar um sapato? Mas a loja está lá e aos sábados, fechada. Ele não negocia os seus princípios, ainda que sejam errados. Mas o batista, pastor, agora eu troquei de emprego, vai dar para ir culto de domingo? E se confrontado, tem audácia de falar assim, o senhor tem o senhor vai pôr o ter lá em casa? Porque eu tenho as minhas obrigações, o senhor vai pôr comida lá em casa, pastor? Eu não, sou Deus, eu não prometi isso para ninguém. E aí vai, quais são as suas prioridades? Espirituais ou materiais? Amados, Mateus 6,33 está na Bíblia. Nós vivemos o materialismo aí
grandioso, e parece que os crentes esqueceram Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são suas prioridades? Nos preocupamos mais com o reino de Deus ou com nossa família, nossos empregos, nossos bens materiais, nossa posição, nosso futuro? Almejamos a vinda de Cristo ou só nos preocupamos com as coisas deste mundo? Temos evangelizado? Temos ganhado almas para Cristo? Temos orado por missões? Temos contribuído com missões? Estamos dispostos a nos entregar totalmente à obra como missionários? Enfim, missões é sua prioridade. Se não fizermos missões, falhamos no nosso propósito de existir. Lembre-se, Deus nos confiou esta obra maravilhosa. Ele nos escolheu para essa missão. E para findar, por quê? A terceira e última razão pela qual devemos ter missões como prioridade. Porque todo mundo precisa conhecer Jesus. Todo mundo. O alcance da obra missionária é universal. Tanto aqui em Atos 1:8, quanto os outros versículos da Grande Comissão, nós vimos isso enfatizado. Todo mundo, toda criatura, até os confins da terra. Isso é claro. E Jesus apresenta aqui os 4 tipos de lugares onde nós devemos ser testemunhas. O primeiro deles começa em Jerusalém. O que é a Jerusalém para vocês? Maceió, o seu lar, a sua casa, a sua escola, a sua faculdade, a sua vizinhança. Essa é a sua Jerusalém. Judéia, a ideia é que é perto geograficamente, perto culturalmente, cidades vizinhas, bairros, mesmo região, mesmo estado. Samaria e, por fim, até os confins da terra. Todos os povos e nações. E é interessante que em Atos capítulo 1, versículo 8, nos traz a ideia de simultaneidade. Quer dizer que nós devemos pregar o evangelho ao mesmo tempo, tanto, quanto e até. Essas 3 expressões estão em Atos 1:8. Tanto, quanto e até. Quer dizer, nós temos que pregar o evangelho ao mesmo tempo aqui em Maceió, ao mesmo tempo lá em Formiga. Como que você vai fazer isso? Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você prega o evangelho aqui. Nunca se esqueça da sua responsabilidade. Você é responsável por pregar o evangelho aqui em Maceió. Lá em Formiga, você, contribuindo com a obra missionária e orando, você estará lá representado pela minha pessoa, pela minha família, pela igreja. Lá no tribunal de Cristo, você vai receber o seu devido galardão, porque você deu semente ao que semeia. Cada alma que está sendo evangelizada lá em Formiga, você tem participação direta. Cada vida que é resgatada do inferno, cada alma que é transformada pela palavra de Deus, você tem participação nisso, através da sua oferta missionária, das suas orações. E não se esqueça de fazer missões aqui em Maceió, porque eu não posso pregar o evangelho aqui em Maceió. Eu demoro quase 3 dias para chegar aqui. Como é que eu vou pregar o evangelho para 1 milhão de pessoas aqui? De quem é a responsabilidade? É sua. Eu disse hoje, lá na Igreja da Sombra, hoje pela manhã, você tem contatos com pessoas que jamais eu terei na minha vida. E a recíproca é verdadeira. Eu também tenho contatos com pessoas que você jamais terá contato na sua vida. De quem é a responsabilidade de anunciar o evangelho para essas pessoas? As do seu círculo, você. E as do meu círculo, minha. Irmão, missões é algo que, ao contribuir com promessa de fé, não pense que você está pagando alguém para fazer um serviço que é seu. Eu já dou minha promessa de fé, não preciso pregar o evangelho, porque o pastor falou que eu tenho participação lá. Então, não. Espera aí. Deixa eu te explicar como é que funciona. Se você fizer uma bateria de exames e foi ali, colesterol está alto, glicose está alto, você vai ter que diminuir gordura, açúcar e fazer exercício físico. Pois não. Então você procura um bom personal trainer, contrata o serviço dele para ele correr e fazer exercício para você.
Funciona? Ele vai fazer para você, você vai pagá-lo e ele que vai correr. Todo dia, 6 horas da manhã, de 6 às 6h30, o personal trainer vai correr por você. Funciona? Não, não funciona. Quem é que tem que fazer o exercício? Você. Missões é a mesma coisa. Não é porque você contribui com missões financeiramente que você não tem que fazer o seu dever de casa. Você tem que contribuir, mas também anunciar o evangelho na sua Jerusalém. E o que pregar? Não pode haver dúvida sobre qual mensagem deve ser pregada nesse nosso testemunho. É a mesma que todos precisam. É a mensagem de salvação pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, o Deus homem, que viveu uma vida santa, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Não há dúvidas, é essa a mensagem. Você ir na casa de alguém, se você vai à casa de alguém e lê um salmo, não é anunciar o evangelho. Você vai à casa de alguém que está atribulado, está nervoso, está com crise de ansiedade, você vai lá e ora com aquela pessoa, não é anunciar o evangelho. Ir à casa de alguém e convidar aquela pessoa para vir à igreja, não é anunciar o evangelho. Nenhuma dessas 3 que eu citei são coisas erradas, mas nenhuma é o ir e anunciar o evangelho a toda criatura. Nenhum desses é errado, entenda bem, mas não é anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho é ir, é sair da sua comodidade, é reservar lá algumas horas da sua noite, sair da sua casa, pegar a sua Bíblia, a sua família e bater na porta do vizinho. E ser rejeitado. Não quero ouvir, vocês é crente? Quero ouvir que vocês têm. E aí você vai para a próxima, até que alguém abra a porta e você vai anunciar, você é pecador. Você merece o inferno, mas Jesus Cristo já pagou o salário do seu pecado. Ele demonstrou o seu amor por você lá na cruz. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, arrependido, você será salvo. Isso é anunciar o evangelho. Os apóstolos e a igreja primitiva entenderam essa mensagem. Pregaram o evangelho no mundo todo, fizeram missões e foram usados por Deus. É por isso que hoje nós somos salvos. Porque eles obedeceram, atravessou o continente. Foi essa mensagem que chegou até nós um dia, que transformou nossas vidas, amém? De forma ou de outra, através da obra missionária feita por alguém. Você hoje, à noite, nesta noite de domingo, 14 de janeiro, você está no melhor lugar do mundo. Não há um lugar melhor para você estar nesse exato momento. Mas se alguém não tivesse feito missões, onde você estaria hoje à noite? Talvez morto e no inferno já, pela vida que você estaria levando. Talvez com dor de cabeça, de uma ressaca. Não sei, mas hoje você está aqui sentado nesta igreja pela graça e misericórdia de Deus, que lhe deu a salvação através da obediência de alguém. Portanto, agora é a sua vez de levar essa mensagem a outros para que também possam ser transformados por Cristo. E podemos fazer isso orando por missões, contribuindo com missões, nos envolvendo com o missionário e apoiando no campo, evangelizando onde estivermos, ou até mesmo indo ao campo como missionários. Portanto, meus amados, encerro. Devemos ter missões como prioridade em nossas vidas, porque missões é um projeto divino. Porque Deus nos confiou este projeto e porque o mundo todo precisa conhecer e crer em Jesus. Se não fizermos missões, não veremos a graça de Deus ser exercida através de nós. Mas se fizermos, Deus nos usará, ganharemos almas, começaremos novas igrejas, veremos agir de Deus com sua graça. E como aconteceu com os apóstolos e a igreja primitiva, que entenderam essa mensagem, pregaram o evangelho no mundo todo, fizeram missões, foram usados por Deus. E como diz Atos capítulo 17, versículo 6, alvoroçaram o mundo. Que possamos ter missões como prioridade em nossas vidas e abalar o mundo com a mensagem do evangelho salvador de Cristo Jesus.